Como nós vimos, existe apenas uma aliança desde o Antigo Testamento, desde que o homem caiu lá no Éden. Deus revelou a sua única aliança. Em Gênesis 3,15 nós já temos lá um vislumbre desta única aliança, onde Deus promete a vinda do descendente macho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Agora, o que nós precisamos lembrar é que essa única aliança ela foi administrada de modos diferentes ao longo da revelação bíblica. Então, à medida que Deus ia revelando a sua aliança, ela recebia algum acréscimo de algum elemento a mais. Só que a aliança feita com Abraão, ela ainda está em vigor hoje. E nós fazemos parte desta única aliança. Mas agora, na época do Novo Testamento, essa aliança ela é administrada de forma diferente da época do Antigo Testamento. Por quê? Porque os sacrifícios cruentos do Antigo Testamento eles foram abolidos ou substituídos pelos rituais incruentos do Novo Testamento. O que eu estou dizendo é que quando Cristo veio ao mundo, ele inaugurou, digamos assim, uma nova fase na aliança. Então houve um processo de transição entre a antiga administração do pacto e a nova administração desse mesmo pacto. Porque alguém pode perguntar o seguinte: bom, se nós estamos na mesma aliança abraâmica, se nós fazemos parte do povo da promessa de Deus, então por que nós não somos circuncidados hoje? A resposta é, na verdade, Paulo diz que nós fomos circuncidados. Não da maneira antiga, da maneira do Antigo Testamento e segundo os ritos do Antigo Testamento. Mas Paulo fala que nós fomos circuncidados no dia em que nós fomos batizados. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ou seja, o que eu estou afirmando é o seguinte, que o sinal visível da aliança, que era a circuncisão, chegou ao seu fim. Mas a realidade simbolizada por esse sinal, ela permanece. Outro sinal tomou o lugar da circuncisão. Como diz a nossa confissão de fé, a circuncisão essencialmente é a mesma coisa do batismo. Então há uma continuidade essencial entre a circuncisão e o batismo. O batismo é o selo da aliança no Novo Testamento. Os dois sacramentos do Antigo Testamento eles não foram abolidos, digamos assim. Eles não foram acabados. Eles não chegaram ao fim. A forma visível e externa deles chegou ao fim. Porém, a Páscoa transformou-se na ceia do Senhor quando Jesus participou dela pela última vez. Da mesma maneira também, a circuncisão transformou-se no batismo cristão. Então, assim como o sacrifício cruento da Páscoa deu lugar à ceia do Senhor, também a circuncisão deu lugar ao batismo que o Senhor instituiu. Com isso eu estou dizendo que a circuncisão externa era sinal e selo de uma circuncisão interna, muito mais importante. Ou seja, a circuncisão feita pela igreja no Velho Testamento apontava para uma circuncisão muito maior que somente Deus poderia fazer no coração. É a respeito disso que Paulo fala em Romanos, no capítulo 2, versículos 28 e 29, quando ele diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é o que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito. Em Colossenses, no capítulo 2, versos 11 e 12, o apóstolo Paulo chama então o batismo cristão de uma espécie de circuncisão. Ele diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo diz aqui nesse texto que os gentios também foram circuncidados. Vós fostes circuncidados, ele diz. Mas a pergunta é, que tipo de circuncisão era aquela? Quem fez essa circuncisão? Como os gentios foram circuncidados? Paulo diz que isso ocorreu pela circuncisão de Cristo. Como assim? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Ou seja, todos os descendentes gentios de Abraão também receberam o sinal e o selo da aliança no dia em que eles foram batizados. Isso quer dizer, portanto, que o batismo é essencialmente a continuidade da circuncisão do Antigo Testamento. Agora, a questão é a seguinte: se
O batismo é a continuidade essencial da circuncisão do Antigo Testamento. Então, quem revogou às crianças o direito de participar e de receber este selo da aliança? Onde há no Novo Testamento um só texto que diga que a criança não pode e não deve receber o sinal da aliança do Novo Testamento, que é o batismo? Nós cremos que Deus autoriza e que a palavra de Deus ordena que as crianças devem receber sim o sinal da aliança, assim como era no Antigo Testamento. Não há mandamento nenhum dizendo que elas não devem fazer, que elas não devem receber. Pelo contrário, nós cremos que isso é uma instituição dada pelo próprio Deus. Nesse caso, as crianças que estão na aliança com Deus, elas devem ser batizadas sim. Pois, como disse Pedro no seu sermão lá em Atos, no capítulo 2, versículo 39, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Que Deus nos abençoe.